organizacional, ela precisa ser profética. E o que aconteceu aqui nessa noite foi algo profético. Estava sentado ali dizendo: Senhor, eu tomo posse de tudo. Não me chamou lá na frente, não ouvi meu nome, eu estou tomando posse. Amém? Aleluia. Eu sei que você sentou agora, mas eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé comigo, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Aleluia. Capítulo de número 8, 1ª Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. Eu quero ler apenas o versículo de número 3, que diz assim: mas aquele que ama a Deus, este é conhecido por Deus. Repetindo: mas aquele que ama a Deus, este é conhecido por Deus. Amém? Pode se sentar. Senhor Deus, eu quero te glorificar. Quero exaltar, Senhor, o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e ministrar ao coração dos seus filhos. A palavra pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, e cada uma dessas vidas que aqui estão pertence ao Senhor. Portanto, o Senhor é com zelo que ministro essa palavra, e peço ao Senhor que me dê autoridade para ministrá-la. Assim eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço. Amém? Quero agradecer ao pastor Jonas, não estando presente, mas estendo também a pastora Célia, pela oportunidade, o convite que nos foi estendido de estar aqui. E como estava conversando com ele, é uma responsabilidade, porque não é apenas uma apresentação de um culto, é você entender que aquilo que será ministrado aqui é a palavra de Deus, que você precisa guardar em seu coração e levar consigo para a tua casa. Amém? O tema da mensagem nessa noite, queridos, como foi lido no texto, é conhecidos de Deus. A pergunta que nós fazemos essa noite é essa: será que Deus não nos conhece? Porque a palavra diz que apenas aqueles que amam a Deus será conhecido por Deus. E entendemos, e isso já é cartilha dentro da igreja, que Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Onipotente porque ele tem todo o poder, onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente é porque ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. E a pergunta é: será que Deus não me conhece? Será que Deus não conhece a minha vida? Será que Deus não sabe o que eu estou passando? Será que Deus não sabe das minhas necessidades e dificuldades que eu carrego na minha vida? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: certamente, esse tipo de conhecimento ele tem. Amém? Separei 3 textos para essa noite, queridos. Separei 3 textos para ministrar ao coração de vocês, e como dito, faço isso com temor. Eu queria muito trazer uma mensagem aqui de receba, uma mensagem que talvez pudesse fazer você saltar, correr, pular e gritar, mas durante um período de oração, Deus colocou essa mensagem no meu coração para essa noite. Amém. O primeiro texto que eu quero fazer menção nessa noite está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. É o momento em que o Senhor está falando a respeito da árvore, fazendo uma comparação sobre o profeta e dizendo: olha, falsos profetas surgirão, então quero que vocês estejam atentos em relação a isso, para que vocês não caiam em engano e que vocês possam prestar atenção, porque não existe uma árvore boa que produz maus frutos, e também não existe uma árvore má que vai produzir bons frutos. Uma árvore boa, ela produz bons frutos, uma árvore ruim, ela vai produzir frutos ruins. Então, se esse tipo de pessoa surgir no meio de vocês, acautelai-os, observe ela, porque pelos seus frutos vocês irão conhecê-la. Mas no versículo 21 ele começa a dizer assim, preste atenção, ele diz: naquele dia vai surgir pessoas que vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei. Naquele dia vai surgir pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome eu orei por pessoas, nós operamos maravilhas em teu nome. Senhor, em teu nome, naquele tempo eu profetizei em teu nome.
E o interessante é que no final, a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: para trás de mim, porque eu não te conheço. Esse é o primeiro texto. Nesse primeiro texto eu posso dizer para você que Jesus fala a respeito de 3 coisas fundamentais. A primeira é que Jesus está nos alertando acerca de um evangelho apenas de palavras. Um evangelho apenas de palavras é aquele evangelho que nós só falamos Senhor, Senhor, aonde nós fazemos longas orações, aonde nós não temos intensidade e intimidade com Ele, aonde nós não temos intimidade profunda com o Espírito Santo, desconhecemos até a pessoa do Espírito Santo. Sabemos do nome, mas nunca tivemos experiência com Ele. Nunca sentimos e desconhecemos, porque às vezes, mesmo sendo crente, no momento da dificuldade, nos recolhemos dentro do nosso quarto e a primeira coisa que fazemos é dizer: será que Deus esqueceu de mim? Quando na verdade não. A pessoa do Espírito Santo é aquela que está com você dentro do seu quarto, seja no momento da alegria ou no momento da dificuldade. Você não tem sensibilidade suficiente para contemplá-lo, para percebê-lo. Mas como a palavra de Deus nos ensina que nós não vivemos daquilo que vemos, mas daquilo que nós cremos, o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. O próprio Cristo falou sobre isso. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou enviar outro Consolador que estará com vocês todos os dias. Então nós precisamos conhecer esse Espírito Santo. Nós precisamos ter essa intimidade para que não corramos o risco de viver um evangelho de palavras. Para que não corramos o risco que vivamos um evangelho apenas de letra. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando ele diz: a letra ela pode te matar, mas o Espírito de Deus gera vida. Aleluia. Então Jesus está alertando para esse evangelho apenas de palavras. Nesse primeiro texto eu posso dizer também que Jesus está alertando a sua igreja, aos seus discípulos, acerca de um evangelho de obras. Peraí, pastor, o senhor agora confundiu aí. Peraí. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Eu não posso ter a obra como a razão do meu mover na igreja. Eu não posso ter obras apenas como razão da minha estadia na igreja. Amém? O fruto, a obra, ela é importante. Você está num culto, é importante. Você poder louvar o Senhor é importante. Mas essa não é o pleno relacionamento de você com Deus. Você está entendendo? É por isso que naquele dia muitos vão dizer assim, quando chegar o dia do julgamento, vai dizer: Senhor, em teu nome eu orei. O Senhor diz: eu não te conhecia. Meu Deus. Pessoas foram curadas, mas eu não lembro de você. Senhor, em teu nome eu fui profeta na terra. Ele vai dizer: quem é você? Em teu nome, Senhor, eu estive lá, eu preguei a tua palavra. Ele vai dizer: quem é você? Sabe por quê? Porque viveu apenas no evangelho de obras. E quando na verdade o ápice do evangelho é uma vida de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento, mover-se no Espírito. Eu lembro de um outro texto, não está escrito aqui, quando Nicodemos vem à noite ter com Jesus, e Jesus começa a confrontá-lo. Ele chega lá cheio de pampa, um teólogo, alguém que carregava a letra, e dizia: bom mestre, eu sei que o Senhor é bom, porque ninguém pode fazer o milagre que tu faz se o Espírito do Senhor não fosse com ele. Jesus disse: ô Nicodemos, vamos baixando aí, você precisa nascer de novo. E ele começa a soltar um trocadilho, uma piadinha, e diz: como posso eu, sendo velho, voltar de novo para o ventre da minha mãe quando ela nascer? Ele disse: se eu te falo de coisas da terra, tu não entende, quanto mais você entenderá as coisas do céu. Ele começa a dizer: olha, o vento sopra, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E ele diz: assim é todo aquele que é nascido de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, saia do seu cronograma, saia da sua normalidade, saia do seu costume, deixa o Espírito Santo soprar e conduzir a tua vida. Eu não posso entrar dentro de uma igreja e amar apenas as pessoas que eu quero amar. Eu não posso entrar dentro da minha casa, da minha família, e gostar apenas das pessoas que eu quero gostar. Ao contrário,
tenho que amar a todos. Quem que consegue amar o inimigo? Ninguém, né, mano? Hein? Aí você vai dizer, olha, pastor, peraí, como é que eu posso amar meu inimigo? Como é que eu posso nutrir sentimento por alguém que só me quer ver para baixo, me derrotar, me destruir, que armou contra mim, que me enganou? Como é que eu posso nutrir? É porque você tem em mente que amar, o amor está relacionado a sentimento, e não é. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que Ele deu ação. Deu seu único filho. Deus prova o seu amor para conosco, dando Jesus Cristo para morrer no meu lugar, sendo eu ainda pecador. Ele está falando uma ação. Você quer aprender como amar? É quando o seu inimigo precisar socorrer. É verdade, Jesus. Quando ele precisar, faça diferente. Talvez aí Jesus está explicando bem quando ele diz: se alguém te der uma face, dê a outra. Tenta de novo, vá com ele até o fim. Porque talvez por isso somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Só que o triste, irmãos, que depois do evangelho de palavra, depois do evangelho só de obras, Jesus olha para aquele povo e diz assim: não te conheço, nunca os conheci. Tinha obras, pregou, profetizou, operou milagres em nome de Jesus, chamava Senhor, Senhor. E por que Jesus não o conhecia? O segundo texto está lá em Mateus capítulo 25, afinal, talvez se a gente parasse para meditar em todo o capítulo 25 de Mateus, nós sairíamos daqui aterrorizados. Porque é um capítulo de confronto, é um capítulo de chamando a igreja para a realidade. Mas Jesus começa a falar a respeito das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Jesus começa a contar uma história dizendo assim: olha, 10 virgens se preparavam, ambas, todas elas, tinha 5 necios, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas estavam vestidas como noiva, aguardando o noivo, e tinha lamparina na mão. Todas elas saíram ao encontro do noivo, estavam aguardando pelo noivo. Só que o noivo tardou. E ele começa a dizer assim: após o noivo ter tardado, todas elas adormeceram. E após ter adormecido por volta da meia-noite, alguém começa a gritar e dizendo: aí vem o noivo. Então todas elas levantam juntas, despertam juntas, pegam juntas as suas lamparinas e vão esperar o noivo. Porém, 5 delas, as loucas, não conseguia mais acender, porque não dava mais tempo, o noivo estava chegando. E elas vão para as prudentes e dizem: nos empresta, nos dê um pouco do teu azeite, para que a gente possa encher as nossas lamparinas e também se encontrar com ele. Ele diz: não, há de ser que se nós dividirmos com você, vai faltar a vocês e a nós também. Antes lá diante de quem vende, compra para vocês. Saindo elas para comprar, o noivo chegou. Quando o noivo chega, a Bíblia diz que ele entra para os aposentos com as 5 prudentes. As outras loucas chegam batendo na porta e diz: Senhor, abre-nos a porta. O que Jesus diz para elas? Não conheço. Quando nós analisamos bem o texto, Jesus está falando de algo comum, está falando de uma totalidade de igreja. Amém? Amém. Não é apenas da Bom Refúgio, não é apenas a igreja onde você congrega. Ele está falando de todas as igrejas. Então ele está dizendo: no meio de todas as igrejas tem aqueles que estão vivendo cada dia, aguardando pela vinda do noivo, se abastecendo, porque ele pode vir a qualquer momento. Mas também tem aqueles que vêm buscar a igreja apenas por uma campanha, por uma cura, por uma libertação, por uma porta de emprego aberta, não está preocupado com a vida do noivo e por isso não abastece suas lamparinas. É verdade. Então essas pessoas estão reunidas no mesmo ambiente. Essas pessoas estão dentro do mesmo contexto, porque a Bíblia diz, a história, a parábola contada por Jesus diz que todas elas tinham lamparinas. Todas elas estavam vestidas de branco como noiva. Todas elas estavam com o propósito de o quê? Esperar o noivo. Todas. Porém, 5 eram loucas. Amém? Amém. A segunda coisa que nós aprendemos dentro desse texto é que nesse momento Jesus expõe a diferença entre elas. Quando Jesus fala que 5 eram insensatos ou loucos e 5 eram prudentes, ele simplesmente está dizendo assim: ó, prudente. Quem é prudente aqui?
Amém. Vamos ver? Fazer a prova dos 9? Saber se é mesmo? É assim? Vamos lá? Prudente. O que é prudente? Prudente é aquela pessoa que foge do perigo. O que é fugir do perigo, pastor? Não ficar flertando com o pecado. Por isso que a palavra diz: fuja da aparência do mal. Eu não posso achar que eu sou um super crente e ficar flertando com ele. Eu poderia citar eles exemplo, como uma pessoa casada ficar de conversinha com um coleguinha de trabalho, flertar com coisas erradas. Ele pode a princípio não estar envolvido no pensamento, mas de repente no dia de carência o diabo laça ele. E ele pode jogar a família dele toda no bueiro, no lixo, em troca de quê? De flertar com o inimigo. Uma pessoa prudente, ela não flerta com o perigo, ela não se expõe ao perigo, ao contrário, ela foge do perigo. Uma pessoa prudente é aquela que age com sensatez, juizada, é a pessoa que pensa antes de tudo que vai fazer, que calcula. Lucas capítulo 14, o Senhor diz assim: qual é o homem que quando vai construir, primeiro ele não se assenta, calcula para ver se o que ele tem dá para começar a obra e terminar? Porque há de ser que ele lança os alicerces, inicia a obra e não tendo como concluir, deixe pelo caminho, e alguém vai dizer: não teve condição de terminar, louco. Então a pessoa prudente é alguém que calcula. O evangelho, ele precisa ser pensado, ele é racional. Aleluia. Eu tenho que entender o meu propósito na igreja, quem eu sou em Cristo, quem o mundo é para mim. Amém? Dentro de um raciocínio, dentro de uma mentalidade, eu não posso de maneira alguma trazer o Egito, que é o mundo, para a minha vida, porque eu sou Israel. Eu não posso pegar a cultura do Egito, que é mundo, trazer para Israel. Eu não posso ficar flertando do mundo. Mesa de bar não é o meu lugar, piadinhas indecentes não é o meu lugar, imoralidade não é o meu lugar. Sabe, a descrença não é meu lugar. Eu sou novo Israel de Deus. Então prudente é aquele que sabe quem ele é, ele pensou em tudo. Ele está andando na rua, a pessoa está indo ali um Bíblia, está indo um doido, está ali dando dinheiro para o pastor, está fazendo isso, mas ele dentro de si como prudente, ele sabe: eu sou filho do Deus eterno, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou participante do reino de Deus. Não importa o que o Egito está dizendo. Afinal, o papel do Egito é oprimir e impedir o crescimento. Mas o povo de Deus sabe como funciona. Quanto mais bate, mais a igreja cresce. Por quê? Porque são prudentes. É simples assim. Quem é prudente, querido, costuma se precaver, se prevenir, costuma estar preparado. Amém? Jesus pode voltar agora. Se ele não voltar e voltar amanhã, eu estou pronto. Daqui a um mês eu também estou pronto. E se ele voltar daqui a 2 anos, eu estou pronto. E se o arrebatamento não acontecer, mas eu parti antes, eu parti e pronto. Aleluia. Por que prudente? Ele sabe, Salomão diz a respeito disso: o tempo de vida do homem é muito curto, é como a neblina nas campinas. Você está vendo agora, daqui a pouco passou. 70, 80 anos é muito pouco diante de uma eternidade que Deus está te oferecendo. Amém? Aleluia. Então você precisa se precaver em cada ação, estar preparado em cada momento. O prudente é aquele que se prepara antecipadamente. Esse é prudente. Eu fui num evento, eu e minha esposa, aí disseram assim: não, vai começar às 10. 15 para as 10 a gente saiu de casa. Foi 2 horas em pé, assistindo o evento. E doía o pé, doía um lado, batata da perna, tudo dolorido, a gente lá em pé assistindo o evento. Por quê? Porque não se precaveu antes. Se é algo de grande proporção, eu vou sair mais cedo, porque eu posso chegar lá e não tem espaço. Isso é prudente, né? O louco não sai atrasado. Além de sair atrasado, ele vai cruzando o caminho, não respeita sinal, buzina para o outro que está na frente, xinga o outro motorista, como se ele fosse o culpado do atraso dele. Pode olhar, é um louco. Amém?
insensato. O que é insensato? Insensato é aquele que pratica as suas atitudes ou seus atos sem nenhum temor ou pudor. Sem nenhum temor. Recebe suborno ao mentir para evitar o pior. Irmão, João 8,44, Satanás, ele é mentiroso desde o princípio, ele é homicida e pai da mentira. Sabe, às vezes a pessoa adulterou, o Senhor disse, vem a mim, eu perdoo, eu restauro, eu curo. Às vezes a pessoa, ela sabe, magoou alguém, eu restauro, perdoo. Mas quando se trata da mentira, o Senhor diz, o pai desse aí não sou não. É verdade. A única coisa que ele deu paternidade ao diabo foi a mentira. E ele diz, olha, se torna filho tantos quanto ama e que pratica tal coisa. A mentira. Então o insensato, ele não tem temor. Ele não tem nenhum tipo de constrangimento em fazer o que é errado. Sabe, ele não pensa que a qualquer momento Deus pode chamá-lo. A exemplo disso é uma história que Jesus conta de um homem que plantou, fez uma enorme plantação. E ele diz, olha, no momento da colheita eu descobri que não cabia tudo no meu galpão. E ele diz, o que eu farei agora? Vou derrubá-lo, vou construir outros ainda maiores. Serão outros maiores. E ele colheu e armazenou tudo, conseguiu armazenar tudo. E ele diz, agora tu podes se alegrar, minha alma, porque tu tens fartura. Jesus disse, esse homem é louco. Porque ele diz, essa noite eu vou pedir a tua alma. E tudo aquilo que você lutou para adquirir de material, ficará para quem? Para quem? Sabe quando você vê pessoas atropelando a outra em troca de dinheiro, de posição, de cargo? Eu vou dizer uma coisa, fique na sua. Seu louco. A qualquer momento Jesus pode chamar ele para prestação de conta. Amém? Então o louco, queridos, os insensatos é aquele que age sem nenhum temor, aquele que não tem consciência da maldade que está praticando, que não sabe a razão de nada, desajuizado. Esse é louco. E dentro da igreja tem esse tipo de pessoa. É verdade. Tem Miriam dentro da igreja que está olhando para Moisés, o líder que Deus levantou, dizendo assim, por que só ele? Por que não chega a minha vez? Por que Deus só fala com ele? Por que só ele que está dirigindo o culto? Por que só ele faz isso? Tem dentro da igreja. Sabe, tem um zarão dentro da igreja que não quer respeitar a liderança, o tempo de Deus sobre a liderança. Aí ele se sente no direito de se juntar com o mundo e querer construir bezerros para si. Aleluia! Então essas são as loucas, as insensatas. E por último, querido, Jesus fecha a porta e diz para aquelas pessoas que são loucas e insensatas, eu não as conheço. Amém? Amém. E o terceiro texto foi o que nós lemos aqui. 1 Coríntios 8:3. Aqueles que amam a Deus é conhecido do Senhor. Aleluia. Às vezes nós pegamos uma leitura corriqueira e não nos atentamos para isso. Será que Deus não me conhece? Meus irmãos, Deus conhece na pessoa, na sua totalidade da ciência, todos nós. Deus sabe a sua necessidade. Deus conhece o teu ponto fraco. E quer expandir ainda mais, não só você, aquele que está no mundo, o ateu, aquele que é satanista. Deus conhece ele. Conhece. O salmista, ao escrever o salmo número 51, ele diz, Senhor, ainda antes que eu existisse, eu estava em formação no ventre da minha mãe, tu já escreveu sobre os meus dias, desde o nascimento do meu mundo. Está escrito lá, o Senhor me conhece. Aleluia, Jesus. Salmo 139, ele diz, Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Porque se eu subir ao céu, é o lugar da tua habitação. Se eu entrar num abismo, na cavidade de uma rocha, lá dentro me esconder, a tua mão pode me alcançar. Aleluia. Se eu for para o abismo e lá dentro do oceano tentar me esconder, os teus olhos me veem. Nada fica oculto diante do Senhor. Diante dele tudo é revelado. Não existe nada de segredo diante de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Não existe. Então Deus não me conhece, porque o texto diz que Deus só conhece aqueles que amam a Deus.
Vamos lá. Amar, nesse texto aqui, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, ele poderia usar 4 palavras em grego para poder falar de amor. A primeira palavra ele poderia usar ágape. Ágape seria uma palavra onde ele está dizendo assim, é aquele amor que você não espera nada em troca. Ele poderia usar a palavra filos, que é o sentimento de amor de filho para com o pai e do pai para com o filho. Ele poderia usar a palavra eros, que é o sentimento amoroso do homem para com a mulher. Como ele poderia usar também a 4ª palavra, que é Natan. A palavra em grego Natan, ela é escrita ao contrário, também fica Natan, que significa um amor de trocas, onde eu ofereço algo e recebo algo em troca. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma outra palavra, ele foge da linguagem usada, e ele traz uma palavra que se chama ahava, para expressar esse tipo de amor. Ahava é uma palavra em hebraico, formada por 3 letras, e que esta palavra, ahava, que ele está usando para dizer aqueles que amam, aqueles que expressam esse tipo de amor, ele está dizendo um amor que doa, um amor que dá. Ele está falando, olha, aquelas pessoas que amam a Deus, em outras palavras, ele está dizendo aquela pessoa que se aproxima de Deus, não para tirar o que Deus tem para oferecer, mas para dar a Deus alguma coisa. Você guardou isso aí? Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, você sabe o que é um culto? Eita, Jesus. O culto é a mais alta honraria que você pode prestar a uma divindade. Isso é um culto. Só que durante algum tempo, depois do neopentecostalismo, estão tentando sequestrar os nossos cultos de honraria a Deus. Verdade. Estão trazendo você à igreja para poder buscar a toalha ungida. Desse jeito. Estão tentando trazer você para a igreja para levar uma aliança de pacto para sua casa. E tem gente que vai além para levar uma vassoura ungida. Quando varrer a casa, o demônio sai. Tem gente que está dando rosas para levar para casa a rosa ungida. Aí vai tirando o propósito do culto, sempre vindo ao culto para buscar alguma coisa, quando na verdade nós viemos para o culto com um sentimento de amor chamado ahava. Eu estou aqui para dar a ele alguma coisa. Eu estou aqui para oferecer a ele alguma coisa. Seja em canções, seja em oração, seja em adoração. Se for para prostrar, vamos prostrar, mas é para ele. E nós não podemos perder isso. Amém? Então a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz, olha, essa palavra é para aqueles que querem dar a Deus alguma coisa. Essa é a forma de amor que Paulo está empregando ao texto. Se você olhar, a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Samuel, que todos os anos, Ana, Elcana e Penina subiam ao templo para a adoração. Todos os anos subiam ao templo. Chegando lá, queridos, Penina já ia no caminho zombando de Ana. Eu tenho um filho, você não tem terra seca, mulher. Lembra do louvor? Terra seca. Tu não pode gerar. Tu não consegue dar filhos. Quando chegava no templo, talvez movida por um sentimento ruim, ela orava dizendo assim, Senhor, me dá um filho. Eu queria tanto ter um filho para passar na cara dela, para dizer assim, o Senhor me abençoou também. Senhor me deu um filho, eu queria tanto ter um filho, eu sou a primeira mulher, aqui Elcana ama, Senhor me deu um filho. Todos os anos, repetitivamente, ela subindo ao templo e querendo de Deus alguma coisa. Só que teve um detalhe na história. Em um daqueles anos, ela disse, esse ano vai ser diferente. Aleluia, Jesus. Quando subiram ao templo, chegando lá, só de Eli olhar para ela, já viu que tinha alguma coisa errada. Porque ela mexia com a boca, gesticulava, mas não saía som. Estava lá jogada lá.
Ela lhe diz: mulher, tu está embriagada essa hora? Diz: não tem ninguém embriagado aqui. A tua serva está com a alma angustiada. Já tinha alguma coisa diferente. Só que no momento que ela estava orando, sabe qual foi a petição dela? Ela disse: Senhor, agora entrou um si na história. Não é mais me dar um filho. Ela diz: se o Senhor me der um filho, certamente eu te devolverei. Está lá no texto. A Bíblia diz que voltando ela para Ramá, naquela mesma noite, coabitou com Elcana, e Deus se lembrou dela. Deus esqueceu? Não, é porque agora ele entendeu o propósito de amar a Deus. Naquele dia ela não foi mais lá para tirar o filho de Deus, ao contrário, ela disse: o Senhor me deu, eu te devolvo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Talvez por isso é tão importante quando você oferta na casa de Deus. Talvez por isso é tão importante quando você entende o propósito da semente que você lança no solo. A Bíblia diz: aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, pode ter a certeza que daqui a pouco vai voltar com cânticos de alegria, trazendo seus frutos. Porque ele está dando, ele está lançando no solo semente. Só tem uma forma de você colher: plantando. Só essa. Mas quando você quer colher sem plantar, não vem, irmão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa é a forma de amor que Paulo está dizendo. A segunda palavra que pode ser derivada desse texto, nós falamos de arrava, que quer dizer dar ou doação de alguma coisa ao Senhor. A segunda palavra é quando você tira a primeira letra do alfabeto, o Aleph do texto, ela fica Rav. Quando você pega a palavra Rav, você simplesmente está dizendo para o Senhor que você está nutrindo algo no Senhor, que você está alimentando algo no Senhor. Você não está esperando Ele nutrir seu relacionamento, você está procurando o relacionamento. Você não está esperando Deus vir à noite de madrugada e dizer assim: ô João, levanta, João, quero falar com você. Não, ao contrário, você está levantando de madrugada e dizendo assim: Senhor, cadê tu? O Senhor está onde? Você não está esperando Deus vir na teofania, na forma de um corpóreo de um homem, de alguma coisa para falar com você. Não, ao contrário, é você que está procurando Ele. Você está na rua procurando Ele, você está em casa, está procurando Ele, você está ouvindo louvor procurando Ele. Irmão, não é Netflix, é procurando Ele. Porque tem gente que lembra do culto à noite, durante o dia todo dia, Netflix, seriado, novela. Aí chega aqui e quer que Deus se revela. É desse jeito. Não vai, irmão. Lembra do Rav? Lembra do Rav? São duas formas de amar que Paulo usa, que pode ser derivado da mesma palavra. Fala de você nutrir algo em Deus. Você está alimentando algo em Deus. Você está dando algo para Deus ou doando algo para Ele. Outro texto interessante é quando Abraão é pedido, que o Senhor fala: Abraão, eu quero que você prepare a lenha, eu quero que você suba um monte que eu vou lhe mostrar, e aquilo que você tem de mais precioso, Abraão, que é o seu filho Isaque, eu quero que você suba um monte e me dê ele em sacrifício. Ele não fala nada com Sara, ele prepara tudo, e ele diz: vamos lá adorar a Deus. Você está entendendo o que é adoração? Ele pega o jumento, prepara tudo, leva, prepara a lenha, bota o altar. Ele diz: pai, está aqui tudo, está organizado, belezinha, cadê o cordeiro? Ele diz: meu filho, Deus vai prover, fica tranquilo, só deita ele. E a Bíblia diz que quando ele levanta o cuidado para matar o menino, o Senhor disse: Abraão, não toque mais nele. Por quê? Lembra do Arrava? Ele diz: como você doou, como você me deu algo e não me negou teu único filho, agora eu sei que você me ama, e de você eu vou fazer uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Em ti vai ser bendito todas as famílias da terra. Aleluia! Aleluia! Então lembre-se, queridos, todas as vezes que você abrir mão para dar a Deus alguma coisa, Deus não vai se esquecer disso. A partir daí agora você se torna conhecido de Deus. Mas será que Deus não me conhece mesmo, pastor? Eu tenho que fazer tudo isso? Isso é um passo. Conhecer, Deus te conhece. De conhecimento, amém? De conhecimento Ele sabe. Só que quando você
vai estudar a palavra aqui, conhecido de Deus, o apóstolo Paulo usa uma palavra chamada egnostai para conhecer. O que quer dizer o pastor egnostai para ser conhecido de Deus? Ele está dizendo, agora você é conhecido de Deus ou aprovado por Deus. Aleluia. Diga comigo, egnostai. Aprovado por Deus. É essa palavra que o apóstolo Paulo está usando, do termo conhecido de Deus. Amém? Quando nós falamos conhecido de Deus, nós estamos dizendo ser aprovado por Deus. E é isso que nós devemos buscar dia e noite no Senhor. Ser aprovado por Deus. Não adianta você ser convidado para os melhores lugares de honra numa festa. Não adianta querer você ser conhecido no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, se você não for aprovado por Deus. O que foi pregado aqui é tão sério, irmãos. Tão sério. Porque às vezes você bate numa porta de emprego e alguém vai dizer para você assim, infelizmente no momento nós não estamos contratando. Você fica triste, né? Assim, tentou um benefício, está doente, coluna estourada, arrebentado, você vai atrás de um auxílio de enfermidade, aí o INSS diz para você, agora não dá, você tem condições de trabalhar, e você volta com dor, trabalhando, sofrendo e triste. Talvez você entrou num relacionamento, pensou em casar e de repente aquela namorada ou namorado disse assim, não vai dar para a gente continuar mais, vamos dar um baixa por aqui, vamos dar um tempo. Pensou em construir uma família, casou, cheio de sonhos, teve filhos, e de repente, talvez, por causa de uma traição, de um desgosto, o marido, uma mulher chega e diz assim, olha, a partir de hoje eu estou tirando minhas coisas de casa, vamos nos separar. Caiu o mundo. Aquele amigo que você confiou um segredo, e diz, olha, não conta para ninguém. Bastou encontrar o primeiro e ele diz, eu vou te contar, mas não conta que eu te contei. E isso chegou no seu ouvido, gerou aquela decepção. Não é assim? Mas deixa eu te dizer algo, nenhuma decepção, nenhuma dor, nenhuma negativa vai ser maior do que se Jesus disser para você, eu não te conheço. É verdade, meu Deus. Nenhuma vai ser maior, porque ali é o último estágio da sua vida em Deus, ali é o último momento da sua caminhada. É como se você tivesse estudado uma vida toda para um concurso e na hora alguém dizer assim, ó, por causa de 1/10 você não vai entrar. Aleluia. Sabe, a coisa mais importante vai ser você ouvir da boca do seu Deus dizer assim, entrai para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Tu foste provado e aprovado por Deus, foi conhecido dele. Aleluia. Te dei 5 talentos, tu trabalhou, ganhou mais 5, tu é fiel. Aleluia, Jesus. Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, pare para pensar, a qualquer momento nós podemos partir. É verdade, Jesus. Minha avó dizia que para morrer basta estar vivo. É verdade? Né? Às vezes você sai cedo de casa, não tem a garantia da volta. Na verdade ninguém tem. Né? Meu cunhado já dizia o seguinte, menino novo nasce e morre, carro novo quebra e o que é velho não tem garantia. Está entendendo? Amém. Quem me garante que amanhã eu vou amanhecer bem? Ou melhor, quem me garante que amanhã eu estarei vivo? Quem tem essa garantia, irmãos? Mas se eu partir, eu preciso ter a certeza que vou ouvir da boca do meu Deus, servo bom e fiel. Foste provado e aprovado, entrai por gozo do seu Senhor. Porque triste será você ouvir, não te conheço. E não vai ter volta, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez, como eu fui criado, a minha avó ela era católica, e
Nos últimos dias de vida dela, ela aceitou a Cristo, se converteu, fizemos uma oração maravilhosa com ela. Mas a gente foi ensinado que existia um tal de purgatório. Já ouviu falar? Morreu, coitado do traficante, bala da polícia, pá, tudo. Morreu. Aí fica aqui embaixo que a mamãe, a vovó, a titia, todo mundo orando, Senhor, dê a ele um bom lugar, Pai. Tem misericórdia da vida dele. Senhor, foi um momento de fraqueza. Senhor, guarda ele, junta ele com os filhos de Abraão. Deixa eu dizer, não vai. É desse jeito. Eu creio assim. Sabe por quê? Porque não existe. Na cruz, quando um estava ao lado, ou um à sua direita, outro à esquerda, o da esquerda está zombando, o da direita diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu acredito que o Senhor é rei. O Senhor diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É hoje. Não vai para o purgatório. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero fazer só uma oração antes do ministério. Eu vou começar a louvar a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor. O escritor de Eclesiastes diz, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça. Com toda a tua força, com todo o teu vigor e com toda a tua alma. Porque na hora que você morrer para o além onde você vai, não existe obra. Não tem como voltar. Amém? Amém. Aleluia. Um dia eu vi uma mãe desesperada, triste, chorando, queridos, lamentando profundamente no enterro do filho. Na hora de descer o caixão, ele disse só um minuto e batia no caixão, dizia, meu filho, porque eu não disse que eu te amava mais vezes. Filhos enterrando mãe e pai, porque eu não disse que eu amava o Senhor, a senhora. Aí depois que parte, quer ir lá levar uma roça. Leva enquanto está vivo, irmão. Sabe por quê? Porque quando você partir, ou você é louco ou você é prudente. Meu Deus. Ou você viveu um evangelho de profundidade e relacionamento, ou você viveu só de palavras e preocupado com alguns afazeres. Feche os seus olhos. Ore nessa noite e diga assim, Senhor, eu quero ser conhecido do Senhor. Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero mergulhar mais profundo nas águas do Teu rio. Eu quero experimentar mais do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu não quero mais viver pela vista, pela aparência. Eu quero ter profundidade. Eu quero criar raiz nesse Evangelho. Eu quero não apenas frutificar, meu Pai, mas eu quero também ter raízes profundas no rio que é o Senhor. Eu não quero apenas viver um Evangelho onde a obra está acima de tudo, não. Ao contrário, eu quero viver um Evangelho onde a Tua presença está acima de tudo. Aleluia. Eu não quero ser contado com aqueles que o Senhor não conhece. Eu não quero fazer parte dos loucos, dos insensatos, dos imprudentes. Senhor, nos dê sabedoria, que possamos ser, meu Pai, precavidos, que possamos ter azeite na nossa lamparina, mas também reserva, que não venhamos agir apenas como uma igreja, instituição, mas que façamos parte da igreja celestial, aonde podemos clamar a Pai todos os dias, aonde possamos gritar junto com o Espírito, vem, Senhor. Aonde não vamos nos preocupar com o momento que o Senhor virá, porque estaremos preparados para Ele. Eu sei que o dia e a hora ninguém sabe, mas a hora que for, queremos estar prontos. Senhor, não queremos ser igual Nicodemos, carregar no nosso coração tanta letra, tanta mensagem, tanta palavra, mas nunca conhecer o Teu Espírito Santo. Queremos ser avivados. Queremos ser transformados nessa noite. Eu quero profetizar e declarar que o Senhor tem total liberdade de visitar esses corações aqui.
Onde houver um coração de pedra, quebra, Senhor. Como foi dito, meu Pai, esmiúça essa penha. Dê um coração de carne, sensível. Meu Deus, não permita com que as dificuldades da vida arranquem de nós a sensibilidade. Antes que o Teu Espírito Santo possa soprar em nós e que possamos nos mover no Espírito, não mais na carnalidade. Não quero ser igual a Ló, que a sua visão mostrou as campinas de Sodoma e Gomorra verdes. Achou que daria tudo certo, porque o pasto era bom, o final foi destruição. Antes queremos viver de fé, Pai, de intimidade, porque eu sei que em Cristo Jesus o Senhor pode suprir cada uma de nossas necessidades, independente se trilhamos no vale ou no deserto, porque a Tua palavra diz que Abraão peregrinou no deserto e mesmo assim ele prosperou, porque o Senhor era com ele. Que essa noite haja prosperidade no coração dos Seus filhos, que haja um desejo ardente, uma expectativa ardente, meu Pai, de comunhão no coração deles. Aleluia! Que ao sair desta casa, Pai, que ao sair desta reunião, deste culto, o coração e a mente deles sejam tomadas, impactadas, e que saiam daqui desesperados pela comunhão, pela presença, pelo toque, pelo mover do Espírito, porque existem águas mais profundas. O Senhor é uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus, e Te agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar com Teus filhos, com a Tua igreja, um pouco da Tua palavra. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor essa noite.